Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, sempre com palavras de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos estar falando sobre como reagir à traição. A palavra de hoje está sensacional, extraordinária. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Antes da gente entrar na mensagem, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal. Gostaria muito que você se inscrevesse aqui no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, clique aqui embaixo no botão inscrever-se e ao lado ative o sininho das notificações. Toda vez que a gente colocar uma mensagem nova aqui no canal, o YouTube vai estar te avisando. E é muito bom também que você compartilhe essa mensagem com seus grupos de WhatsApp, com seus contatos, para que o Senhor venha estar alcançando as vidas que estão carecendo de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Então, como eu disse, hoje nós vamos estar falando sobre traição, ou como reagir a uma traição. Quando nós ouvimos falar de traição, a palavra em si, traição, já nos traz uma ideia negativa. Afinal de contas, quem gostaria de ser traído? Mas, infelizmente, é uma realidade que nós estamos vivendo, que quem não foi traído, um dia será traído. E quando eu falo de traição, eu não digo apenas de relacionamento extraconjugal. Às vezes nós ouvimos falar de traição e achamos que traição está relacionado apenas a adultério, apenas a relacionamento extraconjugal. Existem vários tipos de traição. Existe a traição de um marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Existe também a traição de um amigo, a traição do pai, a traição da mãe, a traição do filho para com o pai e por aí vai. Existe a traição de um patrão para com o seu funcionário ou do funcionário para com o patrão. Ou seja, existem vários tipos de traição e hoje nós vamos estar falando sobre como reagir a uma traição. Tenho certeza que você que está me ouvindo um dia já passou por algum tipo de traição, talvez um amigo seu, talvez um irmão, talvez um cônjuge, algo desse tipo que você confiava e infelizmente acabou traindo a sua confiança. Mas veja bem, a Bíblia fala sobre traição, a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus passou por esse momento de traição, então nós vamos tomar o Senhor Jesus como modelo. Por quê? Porque nós somos servos do Senhor, somos cristãos, acreditamos que Cristo é o Filho do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, acreditamos que Cristo é o modelo de caráter que nós precisamos para essa humanidade, para a nossa vida. Então, tudo que nós precisamos é olhar para o Senhor Jesus. A Bíblia tem resposta para tudo. Tudo que nós precisamos, a Bíblia ensina. Muitas das vezes fazemos errado porque não observamos a Escritura, não analisamos a Bíblia e não examinamos a palavra do Senhor. Mas quando olhamos para a palavra do Senhor, nós entendemos qual deve ser o nosso comportamento diante de diversos tipos de situações. Hoje, por exemplo, estaremos falando sobre a traição. E você, já foi traído? Está sendo traído? Qual é a tua reação diante dessa situação, diante desse problema? Se você quiser deixar alguma experiência aqui no comentário, vai ser de grande valia, de grande edificação para a gente, para a nossa vida e para a vida de quem está nos ouvindo. Então vamos ver o que a Bíblia fala na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23 e o versículo de número 24. Acompanhem comigo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então veja bem, vamos analisar esse versículo de número 23 e o versículo de número 24. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. O primeiro ponto que nós vamos destacar aqui nessa mensagem é que o Senhor Jesus também foi traído. Agora veja bem, meu irmão, veja bem, minha irmã, olha que situação extraordinária que a palavra do Senhor nos passa. Se o Senhor Jesus,
que era perfeito, nunca pecou, nunca errou e sempre fez o bem a todos, se ele teve uma noite que foi traído, que dirá nós, que somos falhos, erramos, pecamos? Com certeza, um dia nós seremos traídos, um dia nós seremos enganados, um dia alguém irá tentar nos passar a perna, puxar o tapete, seja qual for a nomenclatura que você use, um dia isso vai acontecer com você. Um dia, se já não aconteceu, infelizmente, isso vai acabar acontecendo com você. Por quê? Nós não somos perfeitos e também estamos cercados de pessoas que não são perfeitas. Então, se aconteceu com o Senhor Jesus, também irá acontecer conosco. É o que a Bíblia nos mostra, que não é para o servo ser melhor do que o Senhor. Basta o servo ser igual ao Senhor. Que assim como os profetas foram perseguidos no passado, assim também nós seremos perseguidos. Mas a questão não é se vai acontecer, a questão não é se está acontecendo, a questão é como reagir a esta situação. Essa é a questão aqui nessa mensagem, porque que vai acontecer, um momento ou outro vai acabar acontecendo. Agora, como nós vamos reagir a isso? É só olhar para o Senhor Jesus, como o Senhor Jesus reagiu à traição. O apóstolo Paulo está falando aqui quando o Senhor Jesus reuniu seus apóstolos, seus 12 apóstolos, na noite em que ele foi traído, ou seja, na noite em que ele foi vendido por Judas Iscariotes. A Bíblia diz que o Senhor Jesus reúne os discípulos e vai participar da ceia, a última ceia. Então ele abençoa o pão e começa a partir o pão. De repente ele diz que no meio deles existia um que iria traí-lo. Os discípulos começam a perguntar: Senhor, quem será esse? Quem vai te trair, Senhor? Sou eu, Senhor, sou eu. E de repente Judas Iscariotes coloca a mão no prato e Jesus fala: aquele que põe a mão no prato comigo, esse levantou o calcanhar contra mim. Aí o Senhor Jesus olha para Judas e fala: o que você vai fazer, faça-o depressa. Judas sai da sala e já vai procurar o sumo sacerdote e a história você já conhece. Jesus Cristo é preso e depois crucificado. Mas veja bem como foi o comportamento do Senhor Jesus nessa noite, a tão conhecida noite da traição. Porque a noite da traição chega na vida de todos. A questão é como nós vamos reagir a esta traição. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com você. Na noite em que Jesus foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos de nós, quando somos traídos, pensamos logo em revidar, pensamos logo em preparar uma vingança, fazer algo de ruim, fazer alguma maldade. Mas o interessante é que Jesus, nessa noite, ele tomou o pão. E o interessante dessa palavra é que Jesus sabia que Judas era o traidor. E Judas estava assentado à mesa com os discípulos e com o Senhor Jesus. E Jesus, quando partiu o pão, Jesus deu o pão para todos os apóstolos, inclusive para Judas. Então, o primeiro ponto para a gente destacar aqui nessa mensagem, que eu acho muito linda, e Jesus já está falando conosco. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, louvado seja o nome do Senhor, e partiu e deu glórias a Deus. Querido, contra uma traição, a reação é dar pão. Alimenta ele, alimenta ela, porque cada um dá o que tem. Se a pessoa vem contra você com ira, dá amor para ela. Se a pessoa vem contra ti com maldade, vença o mal com o bem. É isso que a Bíblia nos ensina. Então veja bem, não estou dizendo aqui que é fácil, mas estou dizendo aqui o que a Bíblia nos orienta. E eu estou me colocando diante desta situação porque realmente não é fácil. Mas a Bíblia está nos ensinando. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Nós devemos, ao invés de dar ira, começar a dar pão. Pão aqui, querido, simboliza a palavra de Deus. Simboliza alimento espiritual. Vença o mal, vença a traição com a palavra. Entre com a palavra, porque o inimigo não consegue vencer a palavra. A mentira não prevalece, porque a palavra é a verdade. E conhecereis a verdade
vos libertará. Então, quando estiver diante de uma traição, se esforce e dê pão para o seu inimigo. Quando ele começar a falar mal de você, amaldiçoar você, abençoa ele. Quando quiser te magoar, te entristecer, ore por ele, ore por ela. Porque cada um dá o que tem. Quem tem ódio, dá ódio. Quem tem amor, dá amor. Você não pode se vender com quem tem ódio no coração, porque o teu coração não pode ter ódio. O teu coração não pode ter ira. O teu coração precisa estar cheio do amor de Deus. Então, o pão, ele representa o alimento, representa a palavra. Jesus não tomou uma espada. Jesus tomou o pão. Contra uma traição, use a palavra. O interessante também que o texto diz, no versículo de número 24, e tendo dado graça, partiu. Veja bem, Jesus estava diante de uma situação de traição. Ele sabia que dentro de algumas horas iria ser vendido por algumas moedas de prata e depois sendo crucificado. Mas ele ainda teve a hombridade de pegar o pão, levantar as mãos e dar graça e agradecer. Diante de um cenário de traição, Jesus agradeceu, louvado seja o nome do Senhor. Como é o seu comportamento diante desse cenário de crise, diante do cenário de perseguição ou de traição? Como é o seu comportamento diante disso que você está passando? Jesus levantou as mãos e tendo dado graça. É muito difícil agradecermos numa situação de crise. Dar graças a Deus quando está tudo bom é fácil demais. Quando os amigos estão em sua volta, é muito fácil. Mas o modelo de Jesus é tendo dado graça em uma situação de traição, em momento em que ele estava se preparando para ser morto, crucificado. Jesus ainda levanta as mãos e agradece a Deus. Senhor, muito obrigado. Eu quero te louvar, quero te agradecer por esse momento. Agora imagina Jesus pensando dentro do coração dele. Ele não mencionou isso, pelo menos a Bíblia não registra. Mas imagina Jesus pensando, Senhor, muito obrigado, porque dentro de algumas horas eu serei crucificado. Senhor, muito obrigado, porque um dos meus apóstolos acabou de me trair. Muito obrigado, Senhor, porque um dos meus apóstolos irá me vender. Ele já sabia. Agora Jesus, ele agradeceu, Jesus não reclamou, Jesus podia simplesmente pedir ao Pai para que o Pai enviasse um anjo e fulminasse Judas. Mas Jesus não se vendeu, porque Jesus tinha uma missão. Jesus tinha um propósito, e o propósito de Jesus era muito maior do que a traição de Judas, do que a ira de Judas, do que a perseguição dos inimigos. Jesus entendia o propósito. Então, às vezes, você está deixando ser levado pela emoção, pelo calor da emoção. Você tem um propósito, meu irmão. Você tem um propósito de vida, minha irmã. E Deus, ele quer completar a obra na tua vida. Só que os inimigos vão se levantar para tentar atrapalhar. Só que o seu comportamento diante dessa situação vai determinar o futuro da tua vida. Vai determinar o progresso do teu propósito. Se você reagir de forma errada, infelizmente será interrompido o propósito. Porém, se você reagir da forma certa, até aquilo que eles fazem para tentar te atrapalhar vai servir como mola propulsora para te lançar para frente, para o centro da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que Jesus pegou o pão, partiu, e olha só que coisa interessante, ele serviu, repartiu entre os discípulos. Ou seja, ele entregou na mão de Pedro, entregou na mão de João, ele entregou na mão de Filipe, entregou na mão de Tiago, entregou na mão de André, entregou na mão de Judas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora imagina Jesus olhando nos olhos de Judas, sabendo que Judas iria traí-lo, e Jesus toma o pão e entrega na mão dele. Toma, Judas, a sua parte. Toma, Judas, a sua porção, porque o amor de Jesus é incondicional. Jesus ama de forma incondicional. Meu irmão e minha irmã que está me ouvindo agora, eu sei que isso que eu estou falando aqui não é fácil, é difícil, mas esse é o modelo que o Senhor Jesus quer para a nossa vida espiritual. Jesus é o exemplo a seguirmos. Então, diante de uma situação de crise, de traição, de uma situação constrangedora, difícil,
de lidar. A orientação do Senhor Jesus é: continua servindo, meu filho. Assim como meu Pai, Ele abençoa tanto o injusto quanto o justo, tanto o bom quanto o mal, assim também vós, quando vos injuriares, quando vos perseguirem, exultai e alegrai, porque grande é o seu galardão no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Era como se Jesus estivesse falando para Judas: Judas, por mais que você não queira comunhão comigo, eu quero comunhão contigo. Por mais que você não queira paz comigo, eu quero paz contigo. E existe um ditado popular que diz que quando um não quer, dois não brigam. Isso aqui é interessante porque as pessoas estão falando mal de você, você fala bem. As pessoas estão te perseguindo, você não persegue. As pessoas estão te amaldiçoando, você simplesmente abençoa. Querido, porque cada um dá aquilo que tem. Se você deixar ser guiado, se você deixar ser levado pelo calor da emoção, você vai acabar se transformando naquilo que Deus não quer que você se transforme. Você vai acabar se igualando à pessoa que está te ofendendo, à pessoa que está te afligindo, que está te perseguindo. A Bíblia diz: não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Tem pão aí? Então, quando alguém te trair, quando alguém trair a sua confiança, quando alguém puxar o teu tapete, te apunhalar pelas costas, continua servindo, meu irmão, no nome de Jesus, porque grande é o seu galardão. Você que está passando agora por esse momento difícil, minha irmã, por esse momento difícil, meu irmão. Talvez você foi traído pela esposa, talvez foi traído por um amigo, talvez você foi traída pelo seu esposo, está passando uma situação difícil agora, não sabe como reagir diante desta situação. Eu vou pedir a você que você ore. Ore comigo neste momento, no nome de Jesus, para que o Espírito Santo venha te orientar, iluminar. Nós estamos aqui falando da palavra de Deus, analisando e examinando a Escritura, mas sabemos que somente o Espírito Santo ele pode iluminar a nossa mente e nos dar a direção certa, porque cada um vai pegar uma parte da palavra, cada um vai pegar uma partícula da palavra, mas é muito importante que você ore para que a palavra venha penetrar no teu coração e você venha entender o que Deus está falando contigo neste momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero orar neste momento, Pai querido, juntamente com o teu filho, juntamente com a tua filha, meu Senhor, agradecer ao Senhor pela tua palavra. Deus amado, eu te apresento neste momento, Pai, a nossa vida diante de Ti e oro para que o Senhor venha nos dar sabedoria para lidar com os momentos de crise, os momentos de traição, meu Senhor. Seja qual for, Pai amado, o tipo da traição, Senhor, que o Teu filho, que a Tua filha esteja vivendo, o Senhor é fiel, justo e poderoso para dar sabedoria, iluminar a mente, Pai, capacitar, Senhor, para vencer este momento. Ó Deus, no nome de Jesus, não nos deixa, Senhor, ser vencido pelo mal, mas nos ajuda a vencer o mal com o bem. Senhor, que a Tua graça, que a Tua paz venha inundar este coração que está destruído, dilacerado por este momento de traição, Senhor. Talvez a Tua filha foi vendida, foi vendido o Teu filho. Talvez, Senhor da glória, estão passando por um momento difícil agora, chorando, Pai amado, e não sabe qual vai ser o próximo passo. Mas eu oro para que o Teu Espírito venha segurar na mão do Teu filho, na mão da Tua filha, meu Senhor da glória, para que venha guiá-los em Tua presença no nome de Jesus Cristo e orientar o que deve ser feito diante desta situação. Pai, cobre-nos com o Teu sangue, nos guarda e nos livra do mal, em o nome de Jesus Cristo. Não permita que nenhum mal nos aconteça, mas que o Teu anjo esteja conosco, nos guiando e nos guardando, no nome de Jesus Cristo. Amém? Fica com essa palavra, meu irmão, fica com essa palavra, minha irmã, que o Senhor nosso Deus continue abençoando a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Eu gostaria que você curtisse essa mensagem. Se puder, deixe aqui embaixo um comentário, alguma experiência que você está vivendo ou que você viveu.
amém? Para edificar a nossa fé, edificar também os nossos irmãos, e compartilhe essa mensagem com os seus contatos, com os grupos de WhatsApp. Ajude essa mensagem a alcançar mais vidas que estão precisando, no nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido, Deus te abençoe, minha querida, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.